Bem, é no inverno que a nossa pele sofre ainda mais, principalmente a do rosto, né, Faraco? É verdade. Que fica muito exposta e o frio não perdoa. Muita gente não sabe, mas esse ar gelado, esse ventinho, Faraco, pode queimar sim a pele. Aí vem a irritação, coceira e a descamação. E não é só isso, hein, Adriana? Para quem gosta de tomar banhos bem quentes, a notícia não é nada animadora. A água em temperaturas muito elevadas, muito altas, pode deixar a pele vermelha e também irritada. E para falar mais sobre os cuidados que devemos tomar nessa estação, estamos recebendo no quadro Pergunte ao Doutor de hoje a dermatologista Tatiana Basso Biasi, que tem 12 anos de profissão, além de ser professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina e médica dermatologista do CEPOM. Doutora, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Bom Dia Santa Catarina. Aliás, há muita informação sobre inverno e pele que a gente desconhece, né? Qual seria a principal delas? Então, a gente sabe que a nossa pele sofre influência importante do clima. Então, nessa época, principalmente as pessoas com tendência a ter pele seca sofrem um pouquinho mais. Isso inclui principalmente idosos e as pessoas que são portadoras de algumas doenças de pele, algumas dermatites. Então, algumas doenças de pele também tendem a se agravar nessa época. Então, essa é uma época que algumas pessoas precisam procurar os consultórios para prevenir o agravamento desse ressecamento e de algumas doenças de pele. Doutora, a senhora citou os idosos como um grupo com mais problemas. Por quê? Porque com o passar dos anos, a nossa pele vai perdendo a capacidade de reter a hidratação natural. Então, é uma coisa natural que com o passar do tempo, a nossa pele tende a ficar um pouquinho mais seca. E a gente sabe que o ressecamento pode levar a essas questões. A pele ficar avermelhada, descamar, coçar, né? Principalmente, é muito comum isso nas pernas, né? Então, o hábito de cuidar da pele, né? A gente deve prestar muita atenção nos membros inferiores. A doutora falou também na primeira resposta, usou a palavra prevenção, né? Que é o importante prevenir, sempre nesse trabalho de prevenção, que é o mais importante, né? O que vem antes. Correto. Sempre é melhor a gente evitar o problema do que depois correr atrás para resolver. Então, com medidas simples nessa época de cuidados, a gente consegue prevenir, né? Prevenir essa piora da pele. Ok, a doutora Tatiana Biasi vai ficar com a gente durante o jornal para responder as perguntas do público. Então, ligue para a nossa produção e deixe a sua pergunta. O telefone é o 48-3216-2768. Está aí no seu vídeo, vamos repetir, 48, que é o código da região, 3216-2768. Ligue de qualquer cidade do estado, tire a sua dúvida, faça a sua pergunta. E agora chegou a hora de respondermos as dúvidas dos nossos telespectadores no quadro Pergunte ao Doutor. Hoje nós estamos falando dos cuidados com a pele durante o inverno. A doutora Tatiana Biasi está com a gente já desde o comecinho do jornal, já teve uma participação e agora nós vamos responder diretamente essas perguntas. São várias perguntas, doutora. Começamos pela primeira do Alexandre, aqui mesmo, de Florianópolis. Ele diz que tem psoríase e quer saber se hidratar melhor a pele ajuda. E qual tipo de hidratante é mais recomendado? Ele cita algumas opções, gel, loção, o próprio creme. Então, assim, quem tem psoríase deve hidratar a pele, isso faz parte do tratamento, é importantíssimo. Então, ajuda a prevenir o surgimento de novas lesões e melhora a qualidade da pele. Em relação ao tipo de hidratante, quanto mais gorduroso o hidratante, melhor vai ser o efeito. Então, ficar mais ou menos nos cremes, loções, né? As medicações, muitas vezes pomadas, têm maior quantidade de gordura, então dá um efeito melhor de hidratação. O Luiz Falcão, também de Florianópolis, quer saber se passar protetor solar nas mãos ajuda na hidratação ou não adianta? Tem algum papel, sim, na hidratação. Existem produtos específicos para as mãos, a finalidade é não deixar a mão melecada, então sempre, se puder escolher um produto específico, vai se adaptar melhor e vai sentir menos, né, dificuldade de usar. Mas ajuda sim, o próprio veículo onde está o filtro solar já tem algum papel de hidratar sim. A Norma, nossa telespectadora de São José, ela diz o seguinte, tem um filho de 9 meses que ainda mama e toma água, ela reforça isso e quer saber se tem alguma forma de hidratar um bebê dessa idade. Se pode hidratar, por exemplo, o rosto dele. Sim. É muito comum nessa idade as crianças terem dermatite atópica e nessa época do inverno isso tende a se agravar.
Então, é bastante frequente a gente ver isso e a hidratação faz parte do tratamento e da prevenção. Então, a dica é procurar produtos adequados para a pele da criança e podem sim ser usados no rosto. Dependendo de cada caso, deve ser usado no rosto. A Annelise Antunes, de Ibirama, também ligou falando de bebês, né? Ela diz que ela quer saber quais são os cuidados da pele do bebê no inverno, principalmente para aqueles que saem muito cedo de casa para ir para a creche. Ah, que peninha, né? Agasalhar bem, é claro. E também a hidratação, a gente acaba repetindo muito as coisas, mas a hidratação protege a pele do frio, do vento, do tempo seco. Mas a mãe tem que fazer o quê, doutora? Passar um creminho no rosto? Passar um creminho no rosto, depois do banho, passar um creminho em toda a pele. E quando for sair, se houver condições, se houver tempo, passar um creminho no rosto. É como se você tivesse a área que está exposta, o clima é como se você estivesse protegendo, vestindo uma roupa naquela pele que está exposta. Isso vai dar proteção para a pele. Já deu para perceber que a hidratação ela é fundamental em todos os sentidos, né, doutor? E a Anice de Mafra diz que tem 66 anos, pele clara e também muito seca. Quando lava o rosto, a pele fica vermelha, com algumas manchas. O que ela pode usar durante o inverno? No inverno, então, a gente deve cuidar com os limpadores, com os sabonetes que tendem a ressecar a pele, então usar produtos mais suaves, menos agressivos, hidratar, escolher um produto específico para o rosto e a utilização do filtro solar também vai auxiliar, vai colaborar com os cuidados da pele. Esses seriam os cuidados básicos. E esse hidratante que a senhora fala, passa quantas vezes ao dia? Tanto no bebê, quanto no adulto ou no idoso? Não existe regra, não tem que ser tantas vezes ao dia. Uma hora muito adequada para se passar os hidratantes é após o banho. Porque nessa hora a gente tirou toda a gordurinha natural da pele. Então essa é uma hora que é muito importante passar. Agora, o uso deve ser à vontade, não tem regra. A Mari, nossa telespectadora aqui do bairro Estreito, que fica em Florianópolis, ela fala sobre a frequência de banhos ao longo do dia. Muitos banhos e também os banhos quentes. Então, a gente costuma comparar essa questão do banho a como lavar uma louça, por exemplo. Quando a gente quer tirar bastante gordura da louça, o que a gente precisa? De água quente, de esponja e de sabão. E tudo isso também retira a gordura natural da pele. O que a gente costuma orientar, então? Na medida do possível, diminuir a temperatura do banho. Se não for possível diminuir a temperatura do banho, diminuir o tempo em que fica no banho. Evitar e abolir o uso de esponja, né? Porque isso remove mecanicamente essa gordura que muitas vezes essas pessoas com a pele seca já não têm e precisam preservar. E diminuir a quantidade de sabão, né, de sabonete, até eventualmente se abole também o uso do sabonete. E após o banho, então, repor, né, usar uma loção ou um creme hidratante para repor essa gordura. Doutora, o Bruno de São José, a Cristiane de Florianópolis e o Jonathan de Tijucas ligaram falando coisas semelhantes sobre vermelhidão na pele e coceira. O Jonathan, por exemplo, diz que ela se concentra na região da perna. Ele quer entender por quê e essas 3 pessoas querem saber o que fazer no caso de vermelhidão. A gente não está vendo o que está acontecendo, mas a gente imagina essa vermelhidão provavelmente se trata de uma dermatite e ou até de um rachaduras eczema. Assim, na pele, nos dedos. É muito comum, é comum nos membros, é comum nas mãos. E muitas vezes isso precisa de uma medicação aplicada na pele, que é um anti-inflamatório, que vai regredir esse processo inflamatório. E depois a manutenção são esses cuidados que a gente já tem falado em relação aos banhos, em relação ao uso de hidratantes. Doutora Tatiana Biasi, dermatologista, obrigado pelas explicações. Foi muito produtivo mais uma vez aqui a participação no nosso quadro. Mais uma vez, obrigado e um bom dia. Eu que agradeço o convite. A gente agradece também e agradece a todos que participaram. Todos. Foram muitas ligações. Obrigado mais uma vez.